Olá! Nesse vídeo eu quero começar a comentar o meu texto, o Sermão aos Sodomitas, o Sermon to the Sodomites. Então, nesse vídeo eu vou dar uma geral do texto e explicar um pouco o que está por trás dele e também falar um pouco do seu gênero. Então, comecemos com o gênero, que é de um sermão, mas ficcional. Eu não sou um pastor, não sou um pregador, não sou um padre, na época que eu escrevi isso não era nada disso também, mas eu escrevi o texto dessa maneira, eu pus as minhas ideias nessa forma ficcional, justamente para me afastar delas. Por quê? Porque esse texto foi escrito em 2018, originalmente, e foi numa época após uma crise de fé que me levou a abandonar a fé católica por um tempo inicialmente. Foi uma primeira crise de fé que eu tive durante meu pós-doutorado, em 2018, que depois disso, por um tempo, eu retornei à igreja, e daí no ano de 2021, talvez eu tenha rompido definitivamente. Mas, enfim, e como eu escrevi isso na época já pós-crise, numa época em que eu não estava acreditando, não só na igreja, mas não me via como cristão de maneira alguma, eu não pensava que eu podia pôr essas ideias mais em minha própria boca, assinar embaixo. Porém, eu tinha um amigo que era muito empolgado, né, meu namorado na época, que era muito empolgado com essa mistura, com essas ideias que eu tinha da minha época católica ainda, de como ser gay católico, como sobre a tensão e a possível conciliação entre essas coisas. E ele queria que eu escrevesse um texto a esse respeito, para uma nova revista para assuntos homossexuais, chamado Lot, né, lá em Israel. E eu acabei tendo essa inspiração de escrever dessa forma ficcional e saiu, né? Eu escrevi isso quase que num transe, foi super rápido e saiu de mim esse texto super denso e um, do qual, enfim, do qual me orgulho e que eu tomei agora como ponto de partida para essa discussão, porque ele apresenta de forma muito sintética as ideias que eu tinha na época sobre, enfim, a reconciliação da minha sexualidade com minha fé. E por que eu falo isso? Bem, por que eu estou falando desses temas? Justamente para dar um pouco do background, do pano de fundo necessário para entender as imagens da revista Puto, porque aquilo que foi concretizado plasticamente lá foi, assim, encenado, realizado, performado, assim, 1000 vezes por mim antes disso, em oração, em pensamento e tal. E daí depois foi um choque quando eu vi aquilo representado na minha frente, né, plasticamente. Então é por isso que a gente estava vendo esse texto e que também eu comentarei outro texto sobre a ideia de se esposar ou de se noivar a Deus. Um, mas, mas enfim, quais são então as partes desse texto? Ele tem, de modo geral, duas partes e daí uma conclusão, né? A primeira parte desenvolve essa ideia partindo do texto bíblico, esse conceito, essa figura retórica estendida da vocação sodomita, né? A ideia é dizer que ser homossexual, ser sodomita, não é simplesmente uma perversão de sua faculdade de reproduzir, né? Mas, na realidade, é a recusa de uma certa graça, né? E por isso ela contém em si o convite a aceitar essa graça, né? E, é, e qual graça é? É a graça de um certo tipo de amizade espiritual, que no texto bíblico seria ilustrado por esses dois anjos, né? Por esse par de anjos que chega em Sodoma. Veremos como isso é desenvolvido, mas isso assim, essa é a primeira parte, né? Existe dentro
da vocação sodomita, ou melhor, dentro do fato de alguém ser gay e católico, existe uma vocação escondida, que é uma vocação para um certo tipo de amizade. Né? Isso vai na linha de uma escritora que na época eu lia, que apreciava, que era Eve Tushnet, que um bordão dela, ela é uma lésbica e católica, o bordão dela é justamente que não existe vocação para não amar. Né? Se você tem uma vocação, você tem uma vocação para amar de um jeito ou de outro. Né? Toda vocação é uma forma de amor. Bem, na hora que chegarmos nessa parte do texto, eu darei um pouco o background de Tushnet e outros autores cristãos da época que eu lia, que participavam de um debate sobre como ser gay e cristão. Né? Se falava na época de o lado A, que seria as pessoas que achavam que você podia ser cristão praticante e homossexual praticante ao mesmo tempo, podia reconciliar as duas coisas ativamente, e o lado B, com o qual eu tinha mais simpatia, com o qual eu me filiava, que era a ideia de que você podia ser um cristão praticante, mas daí um homossexual assumido, mas não praticante. Né? Você devia ser celibatário ou entrar num casamento com alguém do sexo oposto. Isso, então, era um debate que ocorria na época e é mais ou menos nesse mar de ideias que eu estava participando quando eu escrevi esse texto, embora eu tivesse outras referências também. Enfim, então essa primeira parte foca nessa ideia da vocação sodomita como uma vocação a uma espécie de amizade espiritual, uma amizade especialmente profunda e tal. E daí a segunda parte liga isso a essa vocação à amizade com o tema da predestinação. Né? E como faz isso? Bem, a ideia é que central à amizade é a ideia de que você prefere umas pessoas a outras. Né? A amizade não nega a obrigação de amar a todos, porém, ele dá um valor aos relacionamentos particulares com os seus amigos que você prefere a outras pessoas. E isso, então, se você tem uma vocação a esse tipo de amizade, você tem também uma vocação para entender o amor particular de Deus pelos seus eleitos. Né? E, em especial, a ideia de predestinação, né? Que Deus, de toda a eternidade, escolhe dar a graça necessária e suficiente para ser salvo para algumas pessoas, mas não para todas. Né? Que é uma doutrina cristã muito difícil de entender, e que eu, daí no sermão, argumentei que era algo que o sodomita podia, de certa forma, estar numa posição privilegiada para entender. Não só porque ele era chamado para ter amizades particulares, né? Mas também porque, como a doutrina da igreja ofendia o seu senso natural daquilo que é certo, daquilo que é bom e belo, né? Que seria se relacionar romanticamente com pessoas do mesmo sexo, ele podia entender muito bem que essa doutrina da predestinação, embora seja horripilante a certas ideias comuns que temos, né? Bem, Deus tem que amar a todos, então ele tem que ajudar a todo mundo a salvar, né? Mesmo assim deve ser aceita, porque, afinal de contas, se Deus pode exigir algo tão, vamos dizer, contrário à intuição do homossexual, que é não buscar a realização numa relação sexual e romântica, também faz sentido que ele, então, negue essa outra intuição natural que seria, não, Deus ama todo mundo, então vai ajudar todo mundo. E daí depois disso tem uma conclusão, né, que é daí falando que basicamente essa ideia que a vocação sodomita encontra um papel para o homossexual na Igreja Católica enquanto homossexual, não apesar de sua homossexualidade, mas enquanto tal. Né? E daí com isso eu fecho o sermão. Então esse é o texto que eu vou comentar nos vídeos seguintes dessa playlist. E eu vou de vez em quando fazer um pouco de autobiografia, falar de por que eu escrevi aquelas coisas, de onde eu estava vindo. De vez em quando vou apresentar os autores por trás, e também os argumentos por trás que eu empacotei lá. Tem muitas alusões.
E espero que ajude as pessoas a descobrir novos modos de pensar e também entender um pouco a minha atividade artística. Então, é isso e muito obrigado.